Josué, capítulo 5, até o versículo 9. A palavra de Deus diz: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas há nem um deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Amém. Pai querido, obrigado pela palavra, pela oportunidade de mais uma vez estarmos em Tua casa, Pai, com o privilégio de ouvir a Tua voz. É o que nós mais precisamos, Senhor, ouvir a palavra, receber o alimento espiritual. Pai, nós precisamos desse alimento para permanecer de pé. É a Tua palavra que nos sustenta. Por isso queremos Te ouvir, abrimos o ouvido, o coração, para receber a Tua palavra, Pai. Que ela caia nesse bom e reto coração e produza sementes, produza frutos, meu Deus, que transformem a nossa vida. E eu entrego a minha em Tuas mãos, porque para pregar preciso da Tua unção, do poder do Espírito Santo, para ser um instrumento em Tuas mãos, ser útil ao Senhor e aos meus irmãos. Usa-me essa manhã, eu Te peço, Pai, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, é um texto conhecido do início da caminhada de Israel rumo à conquista da terra prometida. Por 40 anos, diz o texto, eles andaram no deserto e tinham terminado há pouco tempo de passar pelo último obstáculo, que era o Rio Jordão, que estava cheio naquela época em que eles chegaram até o rio, e Deus fez um milagre, fazendo com que as águas do rio se represassem, para que eles pudessem atravessar o rio e então romper o último obstáculo que os separava da terra que eles precisavam agora conquistar. O texto aqui chega a dizer que foi algo extraordinário, porque os reis daqueles povos que estavam ali, ao ouvirem falar do que aconteceu, quando a notícia chegou a eles, a Bíblia diz que eles desmaiaram no seu coração, de medo, porque viram que Deus estava fazendo aquele milagre, que aquele povo vinha num poder sobrenatural para conquistar aquela terra. E acabaram de passar a pé por esse rio, por esse grande milagre, e assim estavam agora diante de um desafio que era conquistar a terra. E, amados, olhando para o texto, a gente vê bem a maneira de Deus agir. Veja, Deus fez, através de algo difícil e impossível para os homens,
mas que tinha um propósito. Se você ler comigo Josué capítulo 3, um pouquinho atrás, versículo 15, diz, olha, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega. Veja, quando houve esse milagre, foi extraordinário, porque era o tempo de cheia do rio. Então foi algo realmente que seria impossível para os homens. E Deus fez isso porque tinha um propósito maior na vida daquelas pessoas, fazer com que elas chegassem à realização da sua promessa. E foi uma travessia marcante, porque por 40 anos aquele povo andou no deserto, fugindo de uma vida de escravidão, de servidão, que passaram tantos anos no Egito, vivendo e presenciando, e agora chegaram a Canaã, a terra que mana leite e mel, que o Senhor tanto prometera entregar a eles. A vitória e a bênção estava diante deles depois da realização desse grande milagre. Mas o que diz a história que nós lemos aqui é que tão logo o povo pisou nessa terra que mana leite e mel, nessa terra santa, veio a Josué, o líder, uma ordem da parte de Deus, antes deles fazerem qualquer coisa. A ordem foi bem clara: Gilgal. Aquele lugar se chamou Gilgal por causa do que aconteceu ali. Diz o final do texto que nós lemos aqui no versículo 9, que aquele lugar se chamou Gilgal porque Deus removeu deles o opróbrio, que significa vergonha, desonra. Deus tirou isso deles através de um ritual que aconteceu naquele momento. E a ordem do Senhor foi essa desde o início, quando falou a Josué. Leia o versículo 2 do capítulo 5 comigo. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. E no verso 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Removi o opróbrio. O lugar ganhou este nome por causa desta ação de Deus, que se deu através do processo de circuncisão. Durante a caminhada, como diz o texto, muitos morreram no caminho. Todos que saíram do Egito estavam circuncidados segundo a ordem de Deus de aliança feita com Abraão. Mas os que nasceram durante a caminhada, e foram esses que chegaram à terra prometida, nenhum deles foi circuncidado. E agora então, antes de chegar na bênção, antes de tomar posse da terra, a ordem de Deus é Gilgal. O opróbrio, a vergonha, a desonra precisa ser removido para que vocês possam tomar a terra que eu estou dando a vocês. E veja como diz o verso 1, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. O que aconteceu tirou a paz daqueles reis. Não houve mais paz, não houve mais alento, por causa do milagre que Deus fez na vida daquele povo. Mas agora, para que de fato a terra fosse tomada, o opróbrio, a vergonha, a desonra precisava ser removida de todos eles. E é assim que Deus faz. Aqui está um princípio, irmãos. As histórias bíblicas não estão aqui apenas de maneira curiosa para que a gente tome conhecimento delas. Em tudo que acontece há um princípio que Deus quer ensinar para nós. Nós hoje não praticamos mais a circuncisão, porque a nossa aliança é nova. A circuncisão era um sinal de aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão, segundo a fé, diz a Bíblia, mas a nossa aliança agora é com Jesus. Daqui a pouco vamos tomar o cálice, que é o símbolo de uma nova aliança,
feita através do sangue de Jesus. Por isso não mais praticamos a circuncisão. Não é este mais o nosso símbolo de aliança, mas os princípios que envolviam esta aliança, estes princípios continuam válidos, continuam sendo para nós, continuam falando ao nosso coração. Então, quando a luz avança, as trevas recuam, os reis ficaram com medo da presença daquele povo, Deus estava agindo através daquele povo, milagres foram feitos através deles, e também Deus tem feito a mesma coisa conosco, concorda? Você é um milagre de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. Como foi dito aqui no louvor, Deus faz milagres, Deus converte pessoas improváveis. Eu e você éramos pessoas improváveis. Alguém diria que você se converteria? Era improvável, mas isso aconteceu porque Deus atuou em você, amém? E agora Deus usa a sua vida, Deus faz milagres através de você. Através de quem Deus faz milagre hoje? Através dos milagreiros? Não, Deus faz milagres através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então nós temos uma relação íntima nesse sentido com o povo de Israel, no que simboliza a ação de Deus no mundo. Veja, quando Israel chegou, os reis ficaram com medo. Quando a igreja se estabelece, o diabo fica com medo. Os inimigos ficam com medo. Quando a igreja chega no lugar, as trevas precisam recuar. Concorda comigo, irmãos? A igreja faz diferença. Quando há crentes em algum lugar, as trevas se dissipam. Por quê? Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aonde chegou a luz, é impossível ter trevas. Se está tudo escuro aqui, alguém acende uma luz, as trevas vão embora. Elas não existem, elas não coexistem com as trevas. A luz não coexiste com as trevas. Chegou a luz, as trevas se dissipam. Através da igreja, Deus quer fazer a mesma coisa. Quando Israel chegou, os reis já ficaram com medo. Quando a igreja chega, os mundos espirituais já têm que temer a presença da igreja. Se isso não está acontecendo, tem uma coisa errada. Mas Deus sabia que para que isso tudo se realizasse, tinha que haver um processo de Gilgal. O opróbrio tinha que ser removido daquelas pessoas. A vergonha, a desonra precisava ser removida, para que Deus pudesse fazer através deles a tomada da terra. Deus não prometeu a terra? Prometeu. A terra mana leite e mel, mana leite e mel. Só que ela não foi dada de mão beijada, como se diz, né? Ela precisou ser conquistada. Conquistada por quem? Pelo próprio Israel, pelo próprio povo de Deus. Deus nos chamou para conquistar também. Amém, irmãos? Para tomar a terra. Agora a gente toma a terra, não é tomando posse dela, não é meu isso aqui, não. A gente toma a terra com o Evangelho. Entende? Nós levamos o Evangelho e o Evangelho transforma. Então o mesmo processo, Deus entregou essa terra aqui para a igreja, irmãos. Para a igreja tomar posse dela. Aonde a igreja se estabelece, ela tem que tomar posse da terra. São Cristóvão é nosso. Amém? Não é do diabo, não é das trevas. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente é um instrumento de Deus que Deus quer usar para tomar a terra. Só que antes tem que acontecer alguma coisa na vida da gente. Ninguém vai tomar a terra sem honra. Ninguém vai tomar a terra com vergonha na sua vida, com coisas obscuras na sua vida. Esse é o princípio que Deus está aqui nos ensinando. É por isso que Deus ordenou a Josué. Ora, você vai precisar fazer isso com esse povo, porque eles não obedeceram esse princípio quando nasceram na caminhada no deserto. A circuncisão foi esquecida, foi deixada de lado no deserto. Então agora, para entrar na terra, a aliança tem que ser reafirmada. Esse princípio não pode ser esquecido. A gente parece que às vezes esquece alguns princípios, né, irmãos? A gente vai ficando tão íntimo de Deus, né, que vai esquecendo alguns princípios e quer que Deus continue agindo da mesma forma. Não, a gente tem que ser lembrado, olha, tem que voltar aos princípios, tem que voltar aos rudimentos, tem que voltar às origens. A igreja está muito moderna para o meu gosto, irmãos. A igreja tem que voltar às origens. Deus está lembrando a eles, vocês não circuncidaram no deserto, então vão ter que fazer isso agora, porque senão ninguém vai tomar terra nenhuma.
Pelo contrário, vocês serão mortos e envergonhados. Em vez de vocês conquistarem, vocês serão conquistados. Esse era o símbolo de Gilgal, aquilo que Deus está fazendo aqui. A incircuncisão para Deus é pecado. Ela é afronta, porque ela é sinônimo de falta de aliança. Então ela é um impedimento para Deus realizar o que Ele quer realizar. Nós não nos circuncidamos mais, mas nós temos que estar em aliança com Deus. A falta de aliança é pecado, é opróbrio, é vergonha, é falta de honra. É o mesmo, Deus não mudou, irmãos, é o mesmo princípio. O princípio é exatamente igual. Veja, quem daria essa terra? Deus. Eu disse, ela precisa ser tomada, concorda? Precisa. Mas Israel, se você olhar em comparação com os outros povos, sempre foi minoria. Sempre foi um povinho, né? Sempre foi o bichinho de Jacó, como diz a Bíblia, né? É sempre pequeno, minoria. Então quem ia tomar mesmo era Deus, mas através deles. A igreja é maioria no mundo? Não, não é. Você acha que a igreja um dia vai ser? Não vai ser, irmão. Não tem jeito de ser, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. A igreja vai dominar, o Brasil é de Jesus. É bonito falar isso, mas não vai acontecer, irmãos. Porque a igreja é minoria, mas é com essa minoria que Deus vence. É com essa minoria que Deus afronta as trevas, que Deus derrota o inimigo. Porque não é no poder do homem, é no poder de Deus. Israel vai tomar a terra com menos gente, com menos arma, com menos preparo, com menos gente de guerra, porque Deus vai fazer. Mas primeiro, eles precisam fazer o mínimo. A gente faz o mínimo e Deus faz o máximo. A gente faz o possível e Deus faz o impossível. É assim que funciona, dá para entender? É o mínimo. O que é para a gente fazer é o mínimo. Veja só no ritual, vocês vão ter que se circuncidar. É o mínimo. Quem vai dar a vitória é Deus. Quem vai fazer o impossível é Deus. Mas para fazer o mínimo, veja só o que Deus pede da gente, irmãos, é o mínimo. Quando Deus fala para você ser santo, isso é o mínimo que você pode fazer. Você acha que ser santo é o máximo? Oh, eu sou santo. Isso é o mínimo. Você não é santo, você não pode nem se chamar de crente. Está de brincadeira na igreja? Isso é o mínimo que você pode fazer. Não é vantagem nenhuma, não merece medalha de santo. Pá, sou santo, ganho uma medalha. Lembra, antigamente tinha medalha no colégio, honra ao mérito. Agora acabaram com isso, que diz que é discriminação. Uma palhaçada, né? O mundo está ficando muito doido mesmo, né? Não pode dar medalha, não, todo mundo é igual. A porcaria é igual ao bom. Né? É assim que eles fazem hoje. Que não traumatiza a criança. Mas, na verdade, no reino de Deus não tem medalha para ninguém, não. Ser santo é o mínimo. Ser correto é o mínimo. Ser honesto é o mínimo. É o mínimo. Tem vantagem nenhuma. Ser ético é o mínimo. Deus é que faz o máximo. Nós fazemos o mínimo. Circuncisão é o mínimo que você pode fazer. Obedecer é o mínimo. E a ordem de Deus é para ser obedecida. O povo estava preso no Egito, no deserto, no pecado. É o símbolo. Egito é símbolo de pecado. Deserto é símbolo de pecado. É daí que eles estão vindo. É ou não é? Da onde eles estão vindo? Egito, símbolo de pecado. Domínio de Faraó, símbolo de Satanás. Deserto, símbolo de dificuldade, de pecado, de ruína. Estão indo para onde? Para a terra que manda leite e mel. Mas tem que circuncidar. Tem que obedecer o princípio de Deus. Agora vamos ver isso no Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Veja aí, abra a Bíblia em Colossenses, carta de Paulo, né, aos Colossenses. Capítulo número 2. Versículo número 11 até o 15. Diz assim: nele também fostes o quê? Circuncidado. Quem é esse nele? Jesus. Em Jesus, nós também fomos circuncidados. Olha Paulo fazendo essa analogia aí. Mostrando para nós que o símbolo da circuncisão, que hoje a gente não pratica mais, ele ainda é verdadeiro, porque em Jesus fomos
circuncidados. E aí ele continua, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha o pecado aí, pela incircuncisão da vossa carne. Uma carne incircuncisa está no Egito, está no pecado, está no deserto. Nós estávamos assim antes. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja como há uma circuncisão para nós também. Não praticamos mais circuncisão, mas há uma circuncisão espiritual, que tem o mesmo sentido dessa. Não é uma simpatia, não é uma magia. Vou circuncidar porque dá sorte, então eu vou, quando meus filhos nascerem. Agora tem cristão fazendo isso, sabia? Circuncidando criança aí, porque acha que dá sorte. Você vai circuncidar por uma questão de higiene, tudo bem. Agora, para achar que isso te faz mais espiritual e teu filho também, está enganado, irmão, porque a circuncisão que conta hoje é a circuncisão do coração, o despojamento do corpo, da carne, a saída do pecado para uma nova vida, a saída do Egito para uma vida na Canaã que emana leite e mel, a saída do deserto de pecado para uma vida abundante com o Senhor. É isso que funciona hoje, e não como uma simpatia. Quando Deus mandou eles se circuncidarem, é porque não fizeram isso no deserto, e não é porque circuncisão vai dar sorte para vencer o inimigo, é porque é uma obediência à aliança, uma lembrança do meu compromisso com Deus, como a gente vai fazer aqui, em memória de Cristo. Quando participamos da ceia, estamos lembrando, tenho um compromisso com Jesus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tenho que lembrar desse meu compromisso com Ele. Olha o sangue aí, olha o cálice da aliança, tenho uma aliança com Ele. Não posso amanhã, segunda-feira, viver no pecado, viver na esbórnia. Eu tenho uma aliança com Jesus. Está entendendo? Amanhã tem inimigo para derrotar, tem terra para tomar, tem um monte de coisa para fazer, e não vou conseguir sem Cristo. A circuncisão ordenada por Deus era um símbolo disso. Não é que ela era o símbolo da sorte para vencer o inimigo, mas era o símbolo do compromisso. É o mínimo que eu preciso fazer. Deus é que vai fazer o máximo. Ele que vai me dar a vitória, mas eu preciso obedecer. Então, agora que você entende o princípio, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Ainda há algum opróbrio em nós? Ainda há alguma coisa que nos envergonha? Ainda há alguma coisa que tira a nossa honra? Lembra do significado de opróbrio? Vergonha, desonra. Tem alguma coisa que está envergonhando a gente? Tem alguma coisa que está dando a sensação de que eu não tenho honra? De que eu não sou honrado? Você é honrado, um homem honrado, uma mulher honrada. O que a gente pensa quando diz o fulano é um homem honrado? O que você pensa quando diz a fulana é uma mulher honrada? O que isso traz para essa pessoa? Essa honra. E a Bíblia diz que a gente tem que até dar honra a quem se deve honra, né? A quem a gente pode dar honra hoje? A gente honra só o Senhor? Não, a Bíblia diz que se deve dar honra a quem merece honra, porque Deus valoriza a honra do homem. Deus valoriza a honra. O homem e a mulher honrados são valorizados por Deus. Então eu tenho que refletir, há algum opróbrio na minha vida? Há alguma desonra em mim? Ela precisa ser removida. Gilgal nela. Eu preciso cortar isso da minha vida. Eu preciso remover o opróbrio, remover a desonra. Gilgal é isso, remoção de opróbrio, remoção de vergonha, remoção de desonra. Que desonra eu posso ter? Que desonra um crente pode ter? Sabe uma das piores? Incredulidade.
Como é que um crente pode ser incrédulo? Dá para entender isso, irmão? Crente incrédulo é uma contradição danada, né? Porque crente diz que ele crê. E aí ele, ao mesmo tempo que crê, é incrédulo. Incredulidade que chega no coração da gente. Quando é que você é incrédulo? Quando você murmura, quando você reclama da vida, não é? Quando você abre a boca para reclamar da sorte, quando você tem um coração descontente, quando você critica os benefícios recebidos por Deus, não valoriza as coisas que Deus te dá. Isso é vergonhoso para a gente. Isso é vergonhoso para um cristão. Isso tem que ser cortado. Isso tem que ser removido da nossa vida para que a gente possa ser um instrumento de vitória para Deus. Há um peso de pecado ainda não confessado? É de vergonhoso. Não é confessar para os homens, mas confessar para Deus. Abrir o coração para Deus. Senhor, trata, corta isso da minha vida. Não quero mais isso, não quero viver dessa forma. Remover esse opróbrio. Remover isso de você. Não pode permanecer, porque senão não tem vitória. Não tem conquista de terra. Não tem influência. A coisa que não incomoda o diabo é um crente que não influencia ninguém. É ou não é? Não faz diferença. Você vive, você morre e não faz falta nenhuma. Não faz diferença para o reino de Deus, porque não tem honra, porque tem alguma coisa errada que precisa ser cortada. Eu tenho paz com Deus? Tenho paz com os homens, como a Bíblia recomenda? Ou não, sou aquele que brigo com todo mundo? A Bíblia diz, deixa a oferta de lado, vai se reconciliar, depois traz a oferta, depois presta culto. Então eu preciso cortar isso da minha vida. São vergonhas que a gente carrega, são opróbrios, são desonras. Como eu posso dizer que sirvo a Deus, trago oferta e venho para cá com meu coração magoado com alguém, querendo o mal de alguém, querendo que alguém morra, querendo que alguém isso, que alguém aquilo? Como é que eu posso servir a Deus? Que coerência há nisso? Tem que ser cortado. Isso impede a sua aliança com Deus, irmãos. Não se iluda achando que tem uma aliança com Deus, se você está cheio de vergonha, de desonra na sua vida. Não é verdade, Deus não tem aliança assim. Veja, Deus tinha uma promessa para o povo, mas para que eles vencessem, Ele fez o milagre de secar o Jordão, mas para que tomassem a terra, Ele disse, não, agora não, Gilgal. Agora vai ter que remover essa vergonha, porque eu não vou usar um povo desse jeito. Assim não dá. E a mesma coisa, o mesmo princípio vale para nós. Tem alguma desobediência que eu reconheço, mas que eu não conserto, mas que eu não mudo? Tem alguma dessa? Eu ando desobedecendo a Deus, não contribuo, não oro, não amo os inimigos, não prego o Evangelho, não perdoo. Isso é vergonhoso. Isso precisa ser cortado, removido, porque não há acordo com o erro. Não há acordo. Deus não usa, entende? Deus não usa instrumento sujo. Até um cirurgião humano, para usar um instrumento, ele esteriliza primeiro. É assim ou não é? Imaginou o cirurgião te operando com bisturi sujo? Cortou um, cortou outro, cortou comida, depois corta você. Antigamente era assim, sabia disso? O alto índice de morte no passado era por causa dessa transferência de bactéria. Por isso quase ninguém sobrevivia a uma cirurgia, que não se sabia da existência do micróbio, da bactéria. Então o homem é cortado com a mesma faca que cortou o outro. Deus não faz assim. Deus quer limpar. Deus quer remover a vergonha. Deus quer remover a desonra, para que você possa ser um instrumento. Está em rebelião contra Deus? Está vivendo ingratidão? Deus não vai tratar com esse velho homem. Todas essas coisas são coisas do passado, não. Coisa do deserto, coisa do Egito. As coisas do Egito têm que ficar no Egito. Eu agora sou nova criatura. Você é nova criatura. Não tem mais contaminação do Egito. Não tem mais poeira do deserto na vida da gente. Essas coisas têm que ficar lá atrás. Veja, Deus não exigiu quase nada de Israel quando eles estavam no Egito.
Você lê a história bíblica, tem alguma exigência de Deus quando eles estavam no Egito? Foi um período que eles ficaram lá, mas que Deus não fez muitas cobranças deles. Eles se circuncidavam, eles faziam lá seus rituais, mas não tem narrativas bíblicas assim de que Deus cobrou de Israel alguma coisa enquanto eles estavam escravizados ali no Egito. Agora, depois que chegaram na Terra Santa, aí Deus quer santos. Na Terra Santa, Deus quer santos. Como Deus disse a Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. No Egito, Deus não exigiu nada disso. Mas chegaram na Terra Santa, agora tem que ser santo. Agora tem que circuncidar, agora tem que resolver, tem que tirar essa vergonha, tirar essa desonra. Agora a vida tem que mudar, irmãos. E o que a gente precisa é assumir essa responsabilidade. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para todos nós que queremos ser usados por Deus, que queremos invadir esse mundo com a palavra de Deus. É para a gente. Então a responsabilidade é minha. Eu não tenho que ficar procurando aqui na igreja quem tem que ser circuncidado. Sou eu que tenho que ser circuncidado todo dia. Entendeu? Não é para eu ficar olhando para o lado, achando essa palavra para o fulano. Essa palavra é para você, para mim. É para a gente se tratar, para o opróbrio sair, para a desonra ir embora, para que nós sejamos 100% do tempo honrados. Pessoas de honra, homens de honra, mulheres de honra. E para isso é necessário que a gente assuma a culpa. Não é fazer igual Caim, não é fazer igual Adão, que bota a culpa no outro. Não, sou eu. É comigo que Deus quer tratar. É com cada um de nós que Deus quer fazer isso. E se isso não acontecer, a gente não avança. Vamos ficar, como se diz na gíria, aí, marcando toca. Passa ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a gente não muda. Estamos na igreja, mas a vida é a mesma. Não conquistamos nada, não ganhamos uma alma para Cristo o ano inteiro, porque a vida não mudou. Não avançamos nada na terra prometida. Deus já me trouxe para ela. Não conquistamos São Cristóvão ainda, e as coisas não mudam, porque a gente simplesmente não muda também. A gente se desculpa. E é isso que Deus está cobrando de nós. Antes de avançar, Gilgal. Antes de avançar, remover a vergonha, remover a desonra, tirar. Analisar o que a gente fez e consertar. Gilgal, às vezes, precisa ser feito dentro de casa. Feriu alguém, tem que consertar. Tem que pedir desculpa. Né? Magoou, tem que ir lá tratar. Isso é Gilgal. É tirar a vergonha, tirar a culpa. Tudo isso precisa acontecer na nossa vida. Não é só esquecer, acabou o Egito, ficou para trás. Não, tem que consertar. Roubou. Deus me perdoa. Perdoa sim, mas você tem que devolver o que você roubou. Então, perdoa, mas tem que devolver. Não tem jeito de, Deus esqueceu. Não esqueceu, não. O Egito está lá ainda. Só pode entrar na terra depois de Gilgal. Remoção, restituição, seja qual for a impureza, remova. Circuncisão do coração. Limpa, trata, deixa Deus trabalhar. Vai doer. Isso é uma coisa também que esse texto me lembra muito, que dá até, assim, arrepio. Porque, irmão, circuncisão dói. Dói e dói demais. A Bíblia diz aqui no verso 3, então Josué fez para si facas de pederneira e circuncisou os filhos de Israel. Facas de pederneira quer dizer faca de quê, irmão? De pedra. Se faca de metal é ruim, imagina a faca de pedra. Se faca de metal fica cega, imagina faca de pedra. Já é cega por natureza, né, irmão? Deve doer pra caramba. Todo mundo sabe o que é circuncisão? De homem? Todo mundo sabe? Alguém não sabe? Não tem vergonha não, pode dizer, não sei. Puxa a pele do prepúcio, do pênis e corta.
para que não fique mais pele sobre a glande. Isso é circuncisão. Hoje os médicos fazem com anestesia, com bisturizinho e tal, costura, faz curativo, o neném vai para casa, não sente nada. Agora imagina você marmanjão, na pedra, Josué puxa, vai para casa, meu filho, vai lembrar dos teus pecados aí, vai lembrar. E ficaram lá um tempo até sarar. Não tinha metiolate, não tinha mercúrio cromo, não tinha band-aid, não tinha nada. Sarou ao vento. Entendeu, irmão? Dói. Gilgal dói. Ah, dói demais. Disse mais o Senhor, verso 9 a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal dói, mas Gilgal é efetivo. Às vezes uma dor é bom. Uma dor é bom para curar de vez. Às vezes aquilo que não dói não cura, irmãos. Diziam aí os antigos que o remédio doce não curava, só o amargo, né? Só remédio amargo cura. O negócio de tomar remédio que não dói, injeção que não dói não existe. Qual é a injeção que não existe? Dói, mas cura. Gilgal dói, mas dá certo, cura. Às vezes a gente tem que passar por uma dorzinha mesmo para aprender. Por isso que a disciplina é bom, foi falado aqui quinta-feira pelo pastor Paulo. Disciplina dói, mas é bom. É ou não é? A gente na hora não gosta, dói, chama, xinga o pai, mas depois de uns anos reconhece: que bom que meu pai me disciplinou, que bom, né, que eu levei uma cipuada e agora estou bem. Gilgal dói, mas é necessário, irmãos, para que a gente chegue na terra e tome a terra, e não a terra tome a gente. Se não tiver Gilgal, você não toma a terra, mas a terra te toma. E sabe, a terra toma você, a terra toma a tua família, a terra toma tudo aquilo que é precioso para você. Se Israel não ganha o inimigo, é o inimigo que ganha Israel. Se Israel não mata, é Israel que morre. Nessa luta é matar ou morrer, irmão. Não tem acordo. Com o pecado, ou você mata ele ou ele te mata. Entendeu? Não dá para fazer acordo com o pecado. Ou você mata ele ou ele te mata. Era a mesma coisa de Israel ali na terra para tomar a terra. Ou eles matavam ou eles eram mortos. Não tem acordo, não tem paz, não tem... Vamos dividir aqui, irmãmente. Não tem isso. Ou mata ou morre. Com o pecado a mesma coisa. Eu quero terminar deixando para você Isaías capítulo 35, versículo 8, que fala de um bom caminho que Deus tem para nós. E é esse caminho que nós temos que tomar a partir do entendimento de Gilgal. Isaías 35, verso 8, nos diz qual o caminho para Canaã, qual o caminho para a conquista da terra que mana leite e mel. Isaías 35, 8 diz: e ali haverá o que, irmãos? Bom caminho. Caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Esse é o caminho do santo. Esse é o caminho do crente. Esse é o caminho do cristão. É um caminho bom, é um caminho santo, e quem anda nele não tem risco de errar. Quer não errar, anda no caminho. E qual é o caminho? Você sabe qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho que a gente não erra nunca é o caminho de Jesus. E quando você estiver andando com Jesus, você não erra. Enquanto você for circuncidado nele, como diz Colossenses, você não erra. Não tem chance de errar quem está no caminho de Jesus. É nesse caminho que a gente tem que andar, para tomar a terra e para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Deus abençoe você com a palavra e que essa manhã seja uma manhã de decisão. Gilgal, pergunta para Deus o que tem que ser removido e começa a remover hoje. Amém?